Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque o que pede, recebe. Ao que busca, o que busca encontra. E ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o pai que, pedindo-lhe o seu filho um pão, você lhe daria uma pedra? Ou pedindo-lhe um peixe, você lhe daria uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais dará bens o Senhor àqueles que lhe o pedirem? Bom, esta é a escritura que se encontra em Mateus capítulo 7 e demais referências. E nós tomamos esta escritura como base para a nossa meditação nesta manhã. Lembrando que você não recebe tudo aquilo que pede. Você recebe tudo aquilo que você aceita, tudo aquilo que você consegue crer, tudo aquilo que você consegue segurar. Não é? Mas antes da gente comentar um pouco mais, deixa-me lembrar do que o profeta disse sobre uma mulher que estava passando necessidades e a assistência social ficou sabendo que ela estava passando privações, isso nos Estados Unidos. E um assistente social foi até a sua casa para ver, para confirmar se a informação era verdadeira. Chegando ali, viu realmente um estado de pobreza daquela mulher. E o assistente social começou a perguntar se ela não tinha parentes, família, que pudessem ajudá-la. Ela já é uma senhora avançada em idade. E ela disse: eu tenho um filho, mas ele está na Índia, a serviço do governo dos Estados Unidos. E o assistente social disse: é mesmo? O que ele está fazendo na Índia? Ele falou: não, ele é engenheiro, está fazendo uma obra lá. Disse: mas esse seu filho, ele não te ajuda? Por que você não contou para ele o que você está passando? Ela disse: eu não quis chatear o meu filho, incomodá-lo com isto. E o homem disse: mas ele nunca te mandou ajuda? Ela disse: não, mas ele sempre me escreve cartas e me manda algumas figuras tão bonitas. E o homem disse: então deixa eu ver o que ele manda para você, as correspondências. Bom, quando a mulher pegou ali dentro da sua Bíblia, havia várias e várias figuras bonitas que ela mostrava com satisfação. Acontece que aquelas figuras bonitas, eram, na verdade, ordens de pagamento. E aquela mulher tinha uma fortuna no banco esperando por ela, milhares de dólares. E ela recebia aquelas ordens de pagamento todo mês e colocava ali dentro da Bíblia, guardava, achava que eram simplesmente figuras bonitas que o filho mandava para ela, como um cartão postal. E eu me pergunto se nós não somos assim. Essas palavras tão bonitas que temos dentro da Bíblia, promessas que o Senhor Jesus Cristo nos tem dado, me pergunto se nós não olhamos para isto como se fosse meramente figuras decorativas.
Isso me lembra de uma história de um jovem que estava para se formar. E há muitos meses ele vinha admirando um lindo carro esporte em uma revendedora de automóveis. Sabendo que seu pai podia muito bem lhe comprar aquele carro de presente, ele dizia que o carro era tudo o que ele mais desejava. E como se aproximava o dia da formatura, o pai o chamou na sala de estudos e disse-lhe o quão orgulhoso ele se sentia de ter um filho tão bom e o quanto o amava. Então ele entregou ao filho uma caixa de presente, lindamente embrulhada. Curioso e, de certa forma, desapontado, o jovem abriu a caixa e encontrou uma Bíblia de capa de couro, com o nome dele gravado em ouro. Irado, ele levantou a voz para o pai e disse-lhe: "Com todo o dinheiro que você tem, você me dá uma Bíblia?" Ele se formou e foi embora para longe. Muitos anos se passaram e o jovem se tornou um homem de sucesso nos negócios. Ele morava numa mansão e tinha uma família maravilhosa. Certo dia, porém, percebeu que não era uma pessoa completa e que seu pai já estava bem idoso e resolveu ir visitá-lo. Ele não via o pai desde o dia da formatura. Antes que pudesse providenciar os preparativos da viagem, recebeu um telefonema informando-o de que o pai havia falecido. Constatou que ele havia deixado todas as suas posses em testamento para o filho, uma vez que se tratava de filho único. Ele precisava imediatamente voltar à casa do pai e cuidar de tudo. Sentiu um misto de tristeza e arrependimento preencher o seu coração. Quando chegou na casa do pai, ele começou a procurar em meio aos documentos importantes e papéis do pai, ali tudo, a documentação necessária, e ele viu a Bíblia, ainda nova, exatamente como ele havia deixado há anos atrás. Com lágrimas, ele abriu a Bíblia e começou a folhear suas páginas. Seu pai havia sublinhado cuidadosamente um versículo no livro de Mateus, capítulo 7, verso 11, onde se lia: "Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe os pedirem?" Enquanto ele lia essas palavras, uma chave de carro caiu de dentro da Bíblia. Ela tinha uma etiqueta com o número da revenda, a mesma que tinha o carro esporte que ele tanto desejava. Na etiqueta estava a data da formatura e a palavra pago. Então, o pai havia atendido o pedido do filho, o desejo do coração daquele rapaz. Ele havia dado o carro para o filho e ele colocou dentro da Bíblia, mostrando que a Bíblia tem tudo de que você mais necessita. A Bíblia é uma fonte de bênçãos, de presentes, de alegria e felicidade. Mas que pena! O rapaz não havia entendido isto. Ele nunca havia aberto a Bíblia. Do mesmo modo que aquela mãe também não havia entendido aquilo. Ela nunca tinha ido ao banco descontar aquelas ordens de pagamento. E quantos de nós ainda não entendemos que temos na Bíblia a satisfação de todas as nossas necessidades, a satisfação daquele gozo, daquela alegria, aquela felicidade que nada preenche o lugar. E às vezes tentamos satisfazer essa sede casando, trabalhando, comprando, mas não há nada
que possa tomar o lugar de Cristo. E nessa caminhada temos muitas lutas, muitas aflições, muitas necessidades. Mas eu me pergunto, quantas chaves estão guardadas dentro de nossas Bíblias? A chave da cura, a chave da felicidade, a chave disto, a chave daquilo. E nós não abrimos a Bíblia, porque nós não esperamos encontrar esta chave ali. Vemos a Bíblia como apenas belas histórias, mas a Bíblia está recheada de ordens de pagamentos. A Bíblia está cheia de chaves que abrirá qualquer porta, seja qual for a sua necessidade. A Bíblia tem a chave para cada porta. E não importa qual seja a porta. Deus mostrou isto, que quando Moisés, uma determinada vez, precisou que o mar se abrisse, isso não foi problema. Deus abriu o mar para Moisés. Deus abriu o Jordão para Josué. Deus abrirá qualquer porta de que seu filho, sua filha tenha necessidade, desde que você creia nisto. Creia neste livro. Creia nestas ordens de pagamento. Creia nesta chave. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.